26. A minha versão está escrito assim: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mensagem que Deus colocou no meu coração para essa tarde se chama Estátuas de Sal. Estátuas de sal. Prestem atenção. Nós precisamos entender que a nossa vida é feita de caminhos. Ela é feita de caminhos, e todos esses caminhos irão nos levar para algum destino. Nós precisamos entender que uma vez que nós recebemos ao Senhor e decidimos servi-los, nós estamos sujeitos a nos entregar aos caminhos de Deus. Eu falo muito sobre isso quando eu prego, eu já falei sobre isso outras vezes aqui na igreja, que a vida cristã ela é feita por caminhos e trajetos, e nem sempre os caminhos vão ser favoráveis a nós. Nós precisamos entender que em alguns momentos nós vamos estar no vale da sombra da morte, outro nós vamos estar em verdes pastos verdejantes, junto a águas tranquilas. E entendendo isso, nós precisamos aceitar que os caminhos de Deus nem sempre são compreendidos por nós. Até porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Como o próprio apóstolo Paulo disse: quem, pois, conhece a mente desse Deus? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu alguma coisa para que outrora ele pudesse pedir de volta? Ninguém. Então nós não podemos compreender a mente de Deus, nós não podemos compreender os caminhos de Deus, nós não podemos compreender de fato o trajeto que Deus irá fazer nós passarmos, para que nós cheguemos aonde Ele quer que nós chegamos. Esse texto de Gênesis conta a história do meio do caminho de uma família. Eu gostaria de voltar no começo para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui. Deus chama Abrão e lhe dá uma promessa: você será o pai de uma nação, você será o pai de uma multidão, e de você sairá a maior nação da terra. Abrão não entende muito bem essa promessa de Deus, mas Deus diz para ele: olha, sai da sua terra, da terra de sua parentela, e vai, só ande, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão pega seu sobrinho Ló, cujo pai havia morrido, e eles saem nessa caminhada com Deus. A Bíblia diz que Abraão era próspero na terra onde ele vivia, e a prova de que a mão de Deus estava sobre ele é que em Gênesis capítulo de número 13, a Bíblia afirma novamente: Ló era próspero, Abraão era próspero, e a prosperidade deles era tanta por eles andarem com Deus, que houve uma confusão entre seus pastores. Que confusão? Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, porque o espaço já estava se tornando muito pequeno para eles, e eles não conseguiam mais dividir o espaço entre um rebanho e outro. Então eles tomam uma decisão. Eles sobem até o alto de um monte. Abrão, sendo um homem bom, de coração puro, olha para Ló e diz: olha, nós temos aqui dois lados. Se você pegar e for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim acaba a confusão entre os nossos pastores. Olhe só para vocês verem que interessante. Ló, não sendo bobo nem nada, ele olha as campinas, ele vê o lado de Sodoma e Gomorra, ele vê que é um lugar próspero, um lugar onde a terra dele pode superabundar, onde ele pode ter fartura de bens, e decide: eu vou para aquele lado. Para vocês terem noção, como que pequenas decisões podem afetar todo o rumo e o trajeto da nossa vida. Por isso eu entendo que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e das coisas que nós esperamos. Nós precisamos entender isso quando nós andamos com Deus, senão nós iremos acabar tomando decisões, assim como Ló tomou, decisões que estão à frente da nossa vista, decisões que estão à frente dos nossos sentidos. E entendendo isso, Deus vem e fala com Abrão, e diz o quê? Olha, você ficou com um lado deserto, mas eu não vou te abandonar. Eu ainda sou o seu Senhor, você não vai ficar sozinho, eu ainda vou prosperar a sua terra, vou fazer com que você tenha fartura de bens, e o seu povo e você irá prosperar. Abrão vai para a terra aonde Deus manda, um lugar deserto, e a Bíblia diz que lá onde Ló escolheu morar, ocorre uma guerra. Que guerra? A guerra dos 4 reis
contra 5. Infelizmente, o lado que Ló escolheu estava fraco, era o lado onde tinha o menor número de reis. Então o outro lado vence essa guerra. Eles invadem Sodoma, eles invadem Gomorra, eles tomam todos os bens daquela terra, fazem com que aquela terra perca toda a sua prosperidade, e junto dessa investida eles levam Ló. Uma pessoa, do meio de toda aquela situação da guerra, consegue fugir, e chega até as campinas de Abrão, e dá a notícia para ele: Abrão, Ló foi capturado, seu sobrinho Ló foi capturado. Abrão, olhando aquela situação, entendendo que o sobrinho dele só estava naquela situação por causa da decisão que eles tomaram momentos atrás, por causa da confusão que houve entre eles, decide: vamos pegar os nossos melhores homens, os nossos melhores soldados, e nós vamos atrás de Ló para recuperar Ló. Eles vão, fazem uma investida e ela é um sucesso. Eles recuperam Ló com todos os seus bens, com a sua família, com tudo que Ló tinha. E aqui no começo dessa mensagem eu gostaria de deixar uma palavra simples para o seu coração. Eu entendo que algumas vezes a vida bate de nós de uma forma que é meio difícil de entender, e nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo por causa do que a vida faz com nós, e a gente perde esse rumo. Por exemplo, tem pessoas aqui que estão ouvindo essa live, que têm filhos que se afastaram de Deus no período dessa quarentena, tem mulheres que têm maridos que se afastaram de Deus nesse período, tem maridos que têm esposas que se afastaram de Deus nesse período da quarentena, e não entendem o que fazer nesse momento de dificuldade. Deus está dizendo para nós nessa tarde: pode ir atrás deles, que eu ainda sou contigo dentro dessa batalha. Nós precisamos entender uma coisa: não é porque as pessoas se afastaram, foram morar em Sodoma, estão presas lá fora, que elas estão longe de Deus para sempre. Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus de segundas chances, e Ele diz para nós nessa tarde: pode ir atrás dos seus, busque a eles, que eu vou ajudar a recuperá-los, em nome de Jesus. Aleluias. Eles vão, recuperam Ló, todos os seus bens, e Ló toma uma outra decisão: eu vou voltar para as terras de Sodoma e Gomorra. Por que você vai voltar para lá, Ló? Uma terra próspera, minha mulher é nativa de lá, minhas filhas nasceram lá, toda a minha família, os meus genros são de lá, então nós vamos voltar para lá. Para você ver como que algumas vezes as coisas não dependem totalmente de nós. Abraão lutou para salvar Ló, mas Ló mesmo assim decide voltar para Sodoma. Entenda, você não pode ficar se culpando porque os seus filhos se afastaram nesse momento que nós estamos vivendo. Você não pode ficar se culpando porque pessoas que eram próximas de você se afastaram, e por mais que você tenha tentado trazê-las para perto, você não conseguiu fazer nada. As pessoas têm o direito de tomar suas próprias decisões. Por mais que você tenha lutado e se esforçado para trazer Ló, às vezes ele toma a decisão errada mesmo. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos tirar esse jugo de cima de nós. Que jugo? Que nós estamos presos às outras pessoas, que nós não conseguimos salvar alguém, que nós não conseguimos ajudar alguém, e que isso, a culpa é completamente nossa. Eu não estou dizendo para você não ajudar as pessoas, eu estou dizendo para você entender de uma vez por todas: esse jugo não está sobre as suas costas. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Se eles decidiram voltar para Sodoma, não tem o que fazer, deixe que eles sigam o seu caminho, que uma hora Deus vai encontrá-los em Sodoma e vai trazê-los de volta para perto de você. Eu não sei para quem é o que eu vou dizer aqui nessa tarde, mas Deus está dizendo para alguém: eu tiro todo o jugo de culpa da sua vida, eu tiro todo o jugo de traumas que você tem carregado, dizendo: Deus, os meus filhos desviaram e eu tento, mas eles não voltam. Deus, o meu marido se afastou e eu não consigo trazer ele de volta. Deus está dizendo: eu quebro esse jugo das suas costas, isso está afetando a sua caminhada. Entenda, eu ainda vou descer em Sodoma e vou tirar eles de lá. Ló volta para Sodoma. Abraão recebe uma visita inesperada. Deus e mais 2 homens descem junto com ele na terra.
Por quê? A Bíblia diz que o clamor de Sodoma era muito grande. Era muito grande. Era tão grande a ponto dele ter atingido o trono de Deus. E Deus resolve descer à terra para tentar entender o que estava acontecendo. Mas antes ele para na casa de Abrão. Ele para na casa de Abrão, eles conversam, os anjos vão em direção às terras de Sodoma e Gomorra, e Deus fica conversando com Abrão, e decide ocultar dele o que ia fazer em Sodoma, para que ele não entendesse, não se preocupasse com as coisas que estavam acontecendo lá. Os anjos vão para Sodoma, eles caminham em direção a Sodoma, enquanto Deus conversa com Abrão, e no meio da conversa Deus decide contar para Abrão que ele desceu, porque o clamor de Sodoma tinha chegado até seu trono, e ele iria destruir aquela terra. Abrão é um homem extraordinário, e até aqui ele não era Abraão ainda, ele era Abrão. Ele é um homem extraordinário, por quê? Ele olhando aquela situação, ele lembra do seu sobrinho Ló, e ele fala para Deus: Deus, se tiver 50 justos ali naquela terra, o Senhor salva eles? Deus olha para ele e fala: olha, se tiver 50 eu salvo. Deus, me perdoe por eu ser dessa forma, mas eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Se houver 45, o Senhor salva? Ele diz: salvo. Se houver 30, o Senhor salva? Salvo. E 20? Salva? Salvo. Me perdoe, Deus, por mais uma vez fazer essa pergunta, mas é a última vez. Se tiver só 10, o Senhor salva? Deus diz que salva, e vai em direção a Sodoma. Os dois anjos, chegando na entrada de Sodoma e Gomorra, encontram Ló, assentados à porta da cidade. Ló está sentado na porta da cidade. Assim que ele olha os anjos, ele compreende: é o Senhor que está chegando aqui em Sodoma, e ele deve ter algum propósito aqui. Ele olha para aqueles dois homens, ele se prostra e diz: por favor, venham morar em minha casa. Gente, naquela época era muito comum, por não ter muitas hospedarias nas cidades, os viajantes dormirem na praça, passarem a noite na praça, porque eles traziam seu equipamento de acampamento para ficar nas praças. Então, quando eles eram muito constrangidos por alguém, eles aceitavam de ir na casa dessa pessoa. O que acontece ali? Ló constrange os anjos, a tal ponto que eles dizem: olha, nós iremos para sua casa. E aqui nós aprendemos mais uma lição. Ló estava no meio de Sodoma, mas mesmo assim ele compreendia o manifestar de Deus. Gente, eu preciso que vocês entendam isso. Nada nos impede de entender como Deus se manifesta, mesmo que nós estejamos em meio a um cenário de caos, em meio a um cenário de bagunça, em meio a um cenário de crise, em meio a um cenário onde ninguém compreende mais como Deus fala. Isso não pode nos impedir de enxergar o manifestar de Deus nas nossas vidas. Deus está dizendo nessa noite: eu não sei para quem é. Você diz: Deus, olha o cenário que eu estou vivendo, o meio das pessoas que eu estou vivendo, é impossível reconhecer a sua voz. Deus está dizendo: fique atento, eu vou me manifestar, você vai compreender quem eu sou, você vai entender como eu ajo, você vai perceber a minha forma de agir. Não é porque você está no meio de Sodoma que você não pode entender aonde Deus está. Deus está dizendo nessa noite: Sodoma não impede você de ter experiências comigo, Sodoma não impede você de entender aonde eu vou agir. Deus está dizendo, e eu não sei para quem é. Você diz: Sodoma me impede de enxergar o Senhor. Deus diz: eu desço em Sodoma e te dou uma experiência nova comigo lá dentro. Mesmo em Sodoma, você pode entender quem eu sou. Aleluias. Nós vivemos nesse mundo caído, nós vivemos nesse mundo marcado pelo pecado, e nós precisamos entender que mesmo estando dentro desse mundo, mesmo estando em um mundo marcado por pecado, mesmo estando em um mundo marcado por traumas e dificuldades, o nosso Deus ainda pode se manifestar no nosso meio. Nós não podemos esquecer de quem nós somos, nós não podemos esquecer por que nós somos, nós não podemos esquecer quem nos tirou da terra onde nós estávamos e nos trouxe até aqui. Deus está dizendo: não se esqueça de mim, que mesmo estando em meio em uma terra em crise, eu me manifesto, eu te ajudo, eu te curo, eu te restauro, eu te levo para mais perto de mim. Aleluias!
Os anjos vão para a casa de Ló. Os anjos vão para a casa de Ló. Eles entram lá. Ló diz para sua mulher: prepare alimentos, prepare a comida para eles. Ela vai preparar os pães para que eles comam, para que eles ceiem ali com eles. Eles comem, e a Bíblia diz que antes de dormir, Ló escuta barulhos em suas portas. Ele abre a porta, tem alguns homens da cidade, e aquela cidade estava tão destruída, mas tão destruída pelo pecado, que eles não compreendem que os homens que estão com Ló são anjos. E eles dizem: olha, nós vimos que 2 homens entraram na sua casa pela noite. Entrega eles para nós, para que nós abusemos deles. Olha o nível de pecado que eles estavam, gente. Entreguem esses homens para nós, para que nós venhamos abusar deles. Ló, desesperado, diz: não toque nesses homens, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 filhas, fiquem com elas, façam o que vocês quiserem, mas não toque nesses homens. Os homens da cidade olham para Ló e dizem: ué, um morador estrangeiro querendo ser juiz no meio de nós? Ele acha que ele tem esse poder de mandar na gente, que ele pode decidir o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer? E eles decidem atacar Ló. A Bíblia diz que de repente os anjos puxam Ló para dentro de sua casa, fecham a porta, e todos os homens que estão do lado de fora são acometidos de cegueira. Gente, o que acontece com esses homens é só uma demonstração daquilo que estava dentro deles. A cegueira do lado de dentro só saiu para o lado de fora. Nós precisamos entender, nós não podemos deixar que a cegueira que nos atinge dentro de nós saia para o lado de fora e nos impeça de compreender quando é Deus que está se manifestando e quando não é, quando Ele age e quando Ele não age. Aqueles homens estavam cegos por dentro, e porque eles ficaram cegos por dentro, eles se tornaram cegos por fora. Cuidado, irmão, cuidado, minha irmã, para não deixar que a cegueira que te atinge por dentro te afete do lado de fora também. Deus está dizendo nessa noite: se os anjos desceram em Sodoma para fechar os olhos dos homens, hoje eles vão na sua casa para abrir os seus olhos, para vocês entenderem de uma vez: eu ainda tenho controle sobre a história, eu ainda posso agir, eu ainda posso te libertar. Ló olha aquela situação. Os homens desistem de procurar a porta, porque eles não conseguem encontrá-la de jeito nenhum, e eles vão embora. Os anjos olham para Ló e dizem: Ló, nós vamos destruir essa cidade. Nós descemos aqui porque nós íamos destruir a cidade. Então, eu não sei se você tem filhos, se você tem filhas, genros ou família, chame todos os seus conhecidos de dentro da cidade e diga para eles: saiam daqui o mais rápido possível, porque o Senhor vai destruir a cidade. Ló chama os seus genros, que iam se casar com as suas 2 filhas. Eles chegam até eles e dizem: olha, o Senhor disse que vai destruir a cidade. Saiam da cidade o mais rápido possível. Deus vai destruir a cidade pela manhã. Por favor, fujam da cidade o mais rápido possível. O que me deixa triste é que os genros de Ló, que eram para entender o que Ló estava fazendo, dão risada. Eles riem de Ló. Ló está chamando eles para a salvação, e eles riem da cara de Ló, porque eles não conseguiam compreender de fato o que Deus estava querendo fazer ali. Nós precisamos entender, gente. Nem sempre as pessoas vão entender aquilo que Deus falou para nós. Nem sempre as pessoas vão entender o propósito que Deus colocou na nossa vida. Existem pessoas que você pode chegar até elas, falar que a destruição está iminente, que existem sinais, que Deus está à porta, que Deus vai agir. Nem sempre elas vão querer entender o que nós temos para dizer. E o que nós fazemos com isso? Escapa-te por tua vida. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir a mensagem que tem em seus lábios, entenda, você não pode se deixar perder por causa delas. Você ainda tem salvação. Mesmo que eles não queiram entender ou compreender o que Deus quer fazer através de você, você precisa entender que as pessoas não podem compreender as coisas que Deus disse necessariamente para você. Então o que você faz? Você age, você vai em direção ao que Deus quer, você vai em direção àquilo que Deus falou para você. Eu sei que é triste às vezes, você chega para pessoas
que você gosta, você chega para pessoas que você ama, e você tenta trazer uma visão nova para elas, daquilo que Deus tem para a sua vida, e nem sempre elas compreendem, nem sempre elas aceitam, nem sempre elas olham e dizem: olha, é verdade mesmo que Deus vai fazer, é verdade mesmo que Deus vai agir na sua vida, e às vezes elas riem de você, mas Deus está dizendo nessa noite: não se entregue à risada dessas pessoas. Deus está prestes a mudar a situação, e você precisa entender que não é preso a essas pessoas que você vai conseguir chegar aonde Deus quer. Ele quer te levar a uma nova dimensão com Ele. Aleluias. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Jairo. Jairo estava com a sua filha quase morta. Ele vai até Jesus. Ele diz para Jesus: Jesus, minha filha está à morte, por favor salva, minha filha está à morte. Jesus olha para ele e fala: eu vou. E Jesus vai até a casa de Jairo. O texto diz que no meio do caminho aparece uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, e de repente Jesus começa a conversar com ela, depois dela ser curada, e no meio dessa conversa chegam alguns da casa de Jairo, e o que eles dizem é triste. Eles olham para Jairo e dizem: ó, por que você ainda incomoda o mestre? Por que você ainda incomoda o mestre? A menina morreu, não tem mais o que fazer. O que sara a minha alma são as palavras de Jesus. O texto diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, sabe o que isso significa? Jesus ignorou totalmente aquilo que eles disseram. Jesus não estava nem aí para as coisas que eles falaram. Olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. O texto diz que quando Jairo chega em casa, Jesus fala: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. As pessoas da casa riem de Jesus. Jesus tira essas pessoas de perto dele, entra onde a menina está e a levanta. Olhando isso, nós precisamos entender que mesmo que o cenário pareça adverso, as pessoas não acreditem em nós, eu preciso acreditar que a glória da última casa sempre será maior do que a da primeira. Eu preciso acreditar que uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Eu preciso acreditar que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Eu preciso acreditar que o que me separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, morte, nudez, perigo ou espada, até porque está escrito: todo dia como ovelha muda nós somos entregues ao matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou bem certo, eu não tenho dúvida, eu acredito que nem a morte e nem a vida, nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem principados ou potestades, ou coisas do presente ou do porvir, pode me separar do amor desse Deus. As pessoas podem olhar para você e dizer: isso que você está falando é uma maluquice, isso que você acredita é uma doideira. Entenda, tem um Deus no céu que olha e diz: acredite, é eu que estou falando, é eu que vou agir, sou eu que estou trabalhando. Aleluia. Os anjos avisam Ló e vão embora da cidade. Ló pega suas filhas, sua mulher, e foge em direção à saída da cidade. O texto diz que porque Ló se atrasou na saída, os homens da cidade prendem-o, o seguram, ele e toda a sua família, e não deixam ele sair. Para vocês verem que mesmo estando debaixo da direção de Deus, algumas vezes nós podemos fazer com que as coisas não aconteçam da forma planejada de Deus. Olha só, o plano de Deus era Ló sair da cidade, era Ló ser salvo, era a família dele ser salva. O que acontece? Eles ficam presos. Por que eles ficam presos? Por causa de toda aquela situação, por causa do atraso que eles mesmos causaram.
Entenda, existem coisas na sua vida que já era para ter acontecido há muito tempo, mas porque você hesitou em tomar uma atitude, você ficou preso a essa situação, você ficou preso a esse cenário. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus de livramento. A Bíblia diz que os anjos e Deus se lembram da oração de Abraão. Que oração de Abraão? Deus, se tiver 10 justos dentro daquela cidade, o Senhor os salvará. E a Bíblia diz que os anjos transportam Ló e sua família para fora da cidade e dizem para eles: fujam para as campinas, ainda dá tempo de vocês correrem até que a cidade seja destruída. Eu não sei para quem é, mas talvez você esteja olhando a sua situação e dizendo: Deus, não tem mais solução, não tem como agir, não tem mais o que acontecer. Deus está dizendo para você: você pode até não saber, mas tem pessoas do outro lado que oram por você, tem pessoas que estão clamando pela sua vida, e por causa do clamor deles, eu digo nessa noite: eu vou entrar em Sodoma, eu vou te dar livramento, você não vai ficar preso em meio à destruição, você vai ser levado para fora da cidade. Aleluias! Louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus de misericórdias, e as suas misericórdias se renovam toda manhã. Ah, se não fosse as misericórdias de Deus, se não fosse as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse essa bendita misericórdia, você não estaria assistindo essa live. Se não fosse essa bendita misericórdia, você não estaria de pé em meio à pandemia. Se não fosse essa bendita misericórdia, você não estaria bem em meio a essa situação de crise que nós estamos vivendo. Deus está dizendo para alguém: as pessoas podem ter se afastado, mas a minha misericórdia ainda se estende. Os seus planos podem ter falido, mas a minha misericórdia ainda se estende. A situação pode ser difícil, mas a minha misericórdia ainda está sobre a sua casa. Eu não sei para quem é, eu não sei mesmo para quem é, mas Deus está dizendo nessa tarde: tem livramento de Deus para sua família. Tem livramento de Deus para sua família. Eu não sei para quem é, mas você dizia: Deus, está tudo acabado, meus filhos estão perdidos, minha casa virou uma bagunça, não tem mais o que fazer. Deus está dizendo: você ainda esqueceu que eu ainda trabalho pelos meus? Você esqueceu que eu ainda luto por aqueles que me amam? Tem livramento de Deus se estendendo sobre famílias aqui nessa tarde. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: a minha misericórdia atinge a sua tenda, a minha misericórdia entra dentro da sua casa, ela restaura os seus filhos, ela restaura seu marido, ela restaura sua mulher. Você não vai ficar para morrer em Sodoma. A minha misericórdia vai chegar até você. A Bíblia diz que eles são levados para fora da cidade. Os anjos olham para eles e falam: olha, tem uma cidade ali à frente, vocês podem ir morar lá. E aqui eu já parto para o encerramento da mensagem. Vocês podem ir morar nessa cidade, vocês podem ir para lá. Ló olha e fala: Deus, por favor, se nós formos por aquela cidade, nós temos medo de ser acometido pelo que vai acontecer em Sodoma, porque ela é muito próxima. Mas tem uma pequena cidade lá à frente. Se o Senhor permitir que nós vamos para lá, nós iremos para lá. Os anjos olham e falam: se assim você crê, então assim será. Eles vão para essa outra cidade pequena, e essa cidade recebe o nome de Zoar. E o texto diz, e aqui eu chego aonde eu queria chegar na minha mensagem, que assim que eles estão entrando em Zoar, a mulher de Ló toca no arado, e ela pega e olha para trás. E o texto diz que imediatamente ela se transforma em uma estátua de sal. Gente, nós precisamos entender uma coisa. No começo dessa mensagem eu comecei falando sobre caminhar com Deus. Nós precisamos entender que existem caminhos que nós vamos tomar, que são caminhos de adversidade. Existem caminhos que nós vamos tomar, que são caminhos de clareza e paz. Mas nós precisamos entender, acima de tudo, que alguém que vive preso ao passado não consegue ir em direção ao futuro de Deus e fica paralisado no seu presente para sempre. Entenda, gente, olha, porque essa mulher hesitou
em ir para frente e quebrou a ordem dos anjos, que era qual? Não olhem para trás. Ela fica para sempre presa dentro daquele presente. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas a mensagem hoje é para todas as estátuas de sal que estão me ouvindo nessa live. Estátuas de sal? Como assim? Pessoas que estavam indo em direção ao futuro com Deus, que estavam indo em direção à bênção de Deus, mas decidiram parar e olhar para trás, e agora estão paralisadas no meio dessa pandemia. Paralisadas como? Deus, antes da pandemia minha vida era assim, antes dos meus traumas a minha vida era assim, depois aconteceu tal coisa, Deus, e agora? Como que eu vou viver? Como que eu vou andar? Como que eu vou fluir? Deus está dizendo: quem fica preso ao passado não vive o presente e não alcança o futuro. É hora de você se desprender das coisas que você deixou para trás e continuar indo em direção àquilo que Deus quer para você. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: chega de ser estátua de sal, pare de olhar para trás, olhe para frente. Deus tem coisas melhores adiante. Você não pode ficar preso a isso para sempre. Aleluia. Aí você pode dizer: mas você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe o trauma que eu passei, você não sabe o quanto doeu, você não sabe o quanto me machucou. Deus está dizendo para você: o pregador pode até não saber, mas eu sei que para o seu futuro eu tenho coisas maiores reservadas, eu tenho coisas maiores para você. Então entenda de uma vez por todas: enquanto você se agarrar ao passado, você não viverá o meu futuro. Aleluias, 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 aleluias. Há uma graça de Deus entrando em lares aqui nessa noite, nessa tarde. Eu não sei para quem é, mas chega. Você não acha que chega? Chega de viver preso ao passado. Chega de viver a coisas que fizeram para você. Chega de viver preso a situações que a vida te causou. Eu sei que Sodoma está pegando fogo. Eu sei que você deixou família lá. Eu sei que tem gente importante para você, gente que tinha muito significado antes. Eu sei de tudo isso, eu sei. Mas enquanto você ficar preso ao passado, seu presente não vai fluir. E agora você olha a sua situação e diz: Deus, minha vida fluía tão bem quando eu vivia lá. Minha vida, as coisas aconteciam tão bem quando eu estava lá. Por que que agora está tudo paralisado? Eu não entendo o porquê, eu não sei o porquê, Deus. Eu preciso entender o porquê que parou tudo de repente. Deus está dizendo: enquanto você estiver olhando para trás, o seu presente será de estátua de sal. Você vai ficar paralisado, não vai conseguir caminhar, não vai conseguir andar, não vai conseguir ir para frente, sua vida não vai se desenvolver. Deus está dizendo para nós aqui: entenda de uma vez por todas, quem vive uma vida presa ao passado não consegue viver o presente e não alcança o futuro de Deus. Eu não sei para quem é, mas eu sinto Deus quebrando grilhões aqui nessa noite. Que grilhões de traumas que você carregava do seu passado, de traumas de coisa que pessoas fizeram contra você, por causa de situações que aconteceram. Deus estava indo tudo bem, aí aconteceu isso. Deus está dizendo essa tarde: eu quebro esse jugo, eu quebro essa cadeia, e você vai poder olhar para frente e andar em direção ao seu futuro. Aleluias. Eu paro a minha mensagem exatamente aqui. Estátuas de sal. Essa mensagem é para você que parou de viver, que parou de caminhar por causa de coisas que aconteceram. Chega. É hora de você voltar a andar na direção daquilo que Deus quer. É hora de você voltar a caminhar na direção daquilo que Deus quer. Chega de olhar para trás, para as coisas que aconteceram, para as situações que aconteceram. É hora de ir em direção ao que Deus quer. Enquanto a banda se prepara para louvar, eu gostaria de convidá-los a orar comigo aqui nessa tarde. Orar a respeito do quê? Sobre tudo que tem acontecido na sua vida, sobre tudo que tem acontecido com vocês. Eu gostaria de pedir para vocês orarem e falarem: Deus, chega do quê? Chega de viver preso
nesse tempo que eu estou, chega de viver preso na situação que eu estou. É para você que entendeu que a sua vida parou de fluir porque você está agarrado ao seu passado. É para você que entendeu que a sua vida parou de fluir porque você está agarrado às situações que aconteceram. É hora da gente orar aqui nessa tarde e pedir de uma vez por todas para Deus: Deus, tira a gente dessa situação. Eu não quero ficar para sempre preso ao meu passado. Eu não quero ficar para sempre preso às coisas que aconteceram. Eu quero ir além. Eu sei que eu posso ir além. Eu sei que eu tenho capacidade para ir além. Mas para isso eu preciso me libertar do meu passado. Essa oração é para você. Vamos orar aqui nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Eu não sei quais são as pessoas que vão ser atingidas por essa oração, mas eu sei que elas estão vivendo o período de estátua de sal. Como assim? Elas estão presas a situações que aconteceram, Deus, e por isso elas não conseguem desfrutar do futuro que o Senhor tem para elas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Seu livramento, Pai, que a Sua bênção se derrame sobre essas pessoas, Pai. Que elas entendam, Deus, que mesmo estando presas em Sodoma, elas não podem morrer ali, Pai. Que o Senhor tem um futuro maior para elas, que o Senhor tem coisas maiores para elas, Pai, e que basta eles se entregarem ao livramento do Senhor. Eu não sei aonde essa oração vai chegar, Pai, mas que ela atinja todos os lares, Pai, e as pessoas possam entender de uma vez por todas: enquanto eu estiver vivendo com a cabeça presa no passado, eu jamais vou poder viver o que Deus quer para mim. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus nós pedimos a Ti que a Sua bênção se estenda, que o Senhor alcance os lares, que o Senhor alcance as famílias, Pai, que eles possam ser atingidos pela Sua graça e que eles possam ser transformados pelo Senhor. Chega de viver preso ao passado, chega de viver como estátuas de sal. É hora de desfrutar do futuro que o Senhor tem para nós, e para isso nós vamos parar de olhar para as coisas que aconteceram e entender: eu tenho que viver o meu presente, e o meu presente com Deus agora é: caminha, vai para frente, pode continuar, que eu vou te levar ao meu objetivo. Pai, em nome de Jesus, nos leva além da onde nós estamos presos, nos leva além da onde as coisas nos prendem, nos leva além dos nossos traumas, Pai, nos leva para mais perto de Ti. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Chega de ser estátua de sal, é hora de desfrutar o futuro de Deus. Chega de ser estátua de sal, é hora de desfrutar aquilo que Deus quer para nós. Ele tem coisas maravilhosas no nosso futuro, nós só precisamos abrir o nosso coração e se entregar ao futuro que Deus tem para nós. A banda pode louvar. Ainda que